Oi, eu sou a Rafaela, professora aqui do Rio Educa na TV. Sou uma mulher branca de cabelos curtos e escuros e hoje estou usando uma blusa rosa. Bem, você é o que você come? Talvez sim. Bem, parte dos alimentos que nós consumimos aqui do Brasil, eles têm origem lá no continente africano. E quando a gente fala de comida, o que vem geralmente à nossa cabeça? Algo de conforto. Parte da nossa sociabilidade, tem a ver com comida. Ou a gente está comendo, ou a gente está preparando a comida. Pensa bem, almoço de domingo com família, churrasco com os amigos, tudo isso. Então, falar de comida é falar de sociabilidade. Você já percebeu que nesse nosso momento de curiosidade, a gente vai falar de alimentos e também de pratos de origem africana. E não tem como falar desses alimentos sem falar como eles chegaram até aqui. Ou seja, a gente vai ter que falar um pouco sobre o tráfico transatlântico, que foi a maior migração forçada de indivíduos que houve na história. Para ajudar a gente a começar a entender isso, vamos dar uma olhada no mapinha? Essa migração forçada que os africanos foram obrigados a viver deu origem à diáspora africana. A diáspora africana é um nome dado a esse fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Mas a gente sempre tem que lembrar uma coisa. Junto com esses seres humanos, nesses fluxos forçados, quem embarcavam nos tumbeiros, os navios negreiros, embarcavam também modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas, gastronomias e forma de organização política e social. E isso vai nos influenciar bastante. Não somente nós, mas todo o continente americano. Na verdade, há uma estimativa que aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas. E desses 11, 5 milhões tiveram destino aqui no Brasil. Se você observar esse mapa que está aí na sua frente, você pode observar a diferença das quantidades de africanos que vieram para o Brasil dos que vieram, por exemplo, para os Estados Unidos ou até mesmo para a América Central. Se você olhar esse mapinha aí na sua frente, você pode observar a diferença da quantidade de africanos que tiveram o Brasil como destino do que, por exemplo, os que foram para os Estados Unidos ou até mesmo para a América Central. Quando a gente fala desses indivíduos que estavam dentro dos tumbeiros ou navios negreiros, a gente sempre tem que trazer um relato de humanidade. Deixar um pouco essa ideia de um escravizado como um objeto e lembrar que ali tinham ancestralidade, tinham todo esse caldo cultural. E esse caldo vai nos ajudar a formar a nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto americanos. Nós somos frutos também desses indivíduos. Bem, mas na verdade, para começar a falar de comida, vocês vão dar um minutinho de licença que eu vou sair aqui dos estúdios da Multirio e vou lá para o MAR, para o Museu de Arte do Rio, mais especificamente para a exposição Um Defeito de Cor, que é referente ao livro do mesmo nome da Ana Maria Gonçalves. Saí um minutinho aí do estúdio da Multirio para falar o seguinte. Bem, a comida ocupa um lugar muito importante dentro da cultura do continente africano. Mas falar de comida não é só falar dos ingredientes que têm origem na África, né? Por exemplo, inhame, quiabo, café, dendê, leite de coco. Porque, na verdade, a alimentação é muito além do só o ingrediente. A alimentação, ela é resistência, ela é ancestralidade. E tem uns detalhes tão interessantes quando a gente pensa em história da alimentação aqui no Brasil. Por exemplo, as quituteiras. Bem, a tia Seta é um grande exemplo de quituteira.
que, através do seu ofício, elas conseguiam, por exemplo, comprar alforrias e até enriquecer. Outro lugar muito importante como resistência da cultura negra aqui na nossa cidade eram os zungus. A palavra zungu vem de angu, e angu também é um ingrediente de origem africana. O que eram os zungus? Bem, eles funcionavam como hospedagem e lugares de alimentação. Hospedagem também para negros fugidos, vale aqui a gente falar. E também funcionavam como cozinhas coletivas, justamente para essas mulheres que não tinham onde fazer os seus doces poderem fazer e vender nas ruas do Rio de Janeiro. Voltando aqui aos estudos da Multirio, a gente tem que lembrar que a comida é resistência. E vamos falar aqui de algumas formas de resistência que esses africanos encontraram aqui no Brasil. Primeiro, vários trouxeram, por exemplo, sementes da África para cá, sementes dentro dos tumbeiros, como, por exemplo, o dendê. Eles trouxeram e foram jogando aleatoriamente aqui no território brasileiro. Na Bahia, por exemplo, a gente encontra muito. Além da semente, trouxeram também a técnica, que é uma técnica extremamente sofisticada, a produção do azeite de dendê. Eles também trouxeram outras técnicas, como, por exemplo, a feitura do angu, que também tem origem africana, o cozimento no vapor. Mas tem uma outra forma de resistência que é bastante interessante, que é o seguinte: nem todos os ingredientes que existiam em África existiam no Brasil. Então houve uma substituição de alguns ingredientes e nasceram novos pratos. Um exemplo bem legal que a gente tem que ver é o acarajé. Vamos dar uma olhadinha no acarajé? Olha o acarajé e olha o seu primo do lado, o falafel. O falafel é um bolinho de grão de bico de origem árabe. Vamos lembrar que o norte da África tem cultura árabe. Justamente, como esses muçulmanos, esses escravizados muçulmanos, vieram para o Brasil, não tinha grão de bico, eles substituíram pelo feijão fradinho, dando origem ao acarajé. Outra coisa bastante importante quando a gente fala de culinária afro-brasileira é falar das religiões de matriz africana. Para essas religiões, a comida ocupa um lugar central. É através delas que seus orixás serão homenageados. Ela tem um lugar bastante importante. Ela representa algo sagrado. E a gente tem que agradecer muito a essas religiões. Porque vão ser nos terreiros que, por exemplo, pratos tradicionais vão ser preservados. E hoje existem receitas como, por exemplo, caruru, bobó de camarão, o abará, que são até comuns nas nossas mesas. Essas receitas, elas mantêm uma originalidade lá dos tempos da escravidão, justamente porque foram protegidos dentro dos terreiros. A gente tem que lembrar também que em 2005, o acarajé, mais especificamente, o ofício de se fazer o acarajé, ele foi tombado, ou seja, foi considerado patrimônio imaterial aqui do Brasil, para a gente reparar a importância desse tipo de culinária para a nossa identidade aqui quanto brasileiros. Então, estudar, entender, saber de onde vêm os alimentos, como foram feitos os pratos, tudo isso é muito importante, porque como eu falei no início da aula, culinária é sociabilidade. Então, o que a gente come diz muito de onde viemos e também para onde vamos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.